Salve, salve galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui para mais um de nossos vídeos e hoje eu gostaria apenas de dar uma pincelada a respeito do assunto Teologia da Missão Integral. Para quem não se lembra, Teologia da Missão Integral é uma teologia que surge no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, com autores como René Padilha, Samuel Escobar, entre outros. Acho que esses dois são os dois nomes mais conhecidos, né? Essa teologia da missão integral, TMI, ela surge na América Latina após o Congresso do Pacto de Lausanne, quando grandes teólogos foram até Lausanne e discutiram a respeito do Evangelho, de criar uma comunidade evangélica a respeito do mundo com os seus temas principais. E a ideia basicamente era que o Evangelho era para todo homem, para o homem todo, em todos os lugares. Esse era o pacto inicial de Lausanne. Os teólogos da América Latina, quando foram convocados lá, eles fizeram o seguinte apontamento, que a teologia norte-americana e europeia, ela estava muito bem fundamentada em lógicas e princípios filosóficos, e que as lógicas e princípios filosóficos dos filósofos europeus, ela era suficiente do ponto de vista de uma teologia sistemática para fundamentar o que é realmente o Evangelho. Quer dizer, ela dava conceitos e os conceitos estavam muito bem amparados. A teologia da missão integral, ela faz uma coisa que é muito interessante. Ela recua essa mensagem do Evangelho a partir das premissas europeias filosóficas para as premissas da América do Sul e não mais sob a égide da filosofia, mas agora também sob a égide da sociologia. Então, em outras palavras, a teologia da missão integral, ela enfatiza esse aspecto social e histórico de uma realidade contextual a fim de produzir um evangelho que tenha relevância e sentido para aquela localidade. E aí é possível que dentro das teologias ortodoxas esse diálogo também pudesse ser feito. Mas quando eles vão para lá, eles vão com essa mensagem, dizendo, olha, isso que vocês dizem é muito bom, mas lá no terceiro mundo, as pessoas precisam de comida. Nós temos um alto índice de miserabilidade, pessoas que têm fome. Lá no terceiro mundo, nós temos uma taxa de analfabetismo enorme. Lá no terceiro mundo, nós temos uma situação deplorável de violência. Lá no terceiro mundo, nós temos problemas sérios com questões, por exemplo, relacionadas a vícios, a vício da bebida, ao vício dos jogos, ao vício de uma série de coisas que estão colocadas naquela sociedade. Lá no terceiro mundo, nós temos uma alta taxa de mortalidade infantil. Lá no terceiro mundo, nós temos uma alta taxa de mortalidade, o nosso índice de expectativa de vida é um índice de expectativa de vida menor do que de pessoas do primeiro mundo. Quer dizer, os aspectos sociais têm uma implicação empírica e real daquilo que o Evangelho pode fazer sentido naquela comunidade. Então dizer àquelas pessoas, muitas vezes essa teologia toda bem fundamentada, elaborada, filosófica, conceitual, não é suficiente para suprir as demandas sociais da realidade de vida, do dia a dia daquelas pessoas. Então, eu queria fazer esse vídeo, é um vídeo pequeno, curto, para mostrar essa ênfase, vamos dizer assim, que enquanto as teologias mais ortodoxas e tradicionais têm uma ênfase em questões relacionadas à filosofia, né? A TMI, a Teologia da Missão Integral, tem um diálogo aberto e muito necessário com a sociologia. Quer dizer, nós faremos teologia
não somente a partir da filosofia, como fizeram os grandes teólogos europeus e norte-americanos, mas nós fazemos uma teologia, faremos uma teologia também a partir dos aspectos sociológicos e das leituras sociológicas desse continente. Bem, é óbvio que se nós estamos falando de sociologia, nós temos aí 3 grandes autores, que hoje nós temos outros grandes autores dentro da sociologia, mas não tem como não falar desses 3 autores a partir de aspectos sociológicos. Quer dizer, Marx, Weber e Durkheim. São os 3 pais, os 3 porquinhos da sociologia. Então, nós temos na América do Sul, na teologia da missão integral, um diálogo. Não é unitário, não é exclusivo, não é todo mundo que faz parte da TMI que precisa adotar uma ideologia marxista para se fazer teologia, ok? Então, é possível fazer teologia a partir de outros olhares sociológicos também. Nós temos 3 porquinhos aí. Nós temos Durkheim, nós temos Weber, nós temos Marx. Além do mais, nós podemos inclusive articular esses 3, né, para produzir uma teologia em diálogo com a sociologia. O que eu estou querendo dizer aqui é que a TMI no Brasil e na América do Sul, ela teve sim uma predileção ao diálogo com os conceitos marxistas. Ainda que em algum momento o próprio Marx, a gente estudando a teoria marxista, em algum momento você vai ter que fazer uma opção, porque a TMI não nega a transcendência, a TMI não nega, por exemplo, as questões espirituais, a TMI não nega, por exemplo, as questões dos tratados teológicos feitos na Europa, que são utilizados até hoje. Não há uma negação disso tudo. Então, em algum momento, é óbvio que a proposta do Marx, a ideologia do Marx, ela não casa 100% com o cristianismo. Nenhuma proposta humana ou visão política vai casar 100% com o cristianismo. A questão é que nós não podemos negar que o Marx também tem uma influência religiosa, que a proposta do Marx, inclusive, é uma proposta que tem diálogo com o eschaton, entende? Com os fins dos tempos, com as mudanças sociais, com a novidade de vida que tem pela frente, com a crítica do sistema vigente, com a crítica das classes dominantes, com o apelo ao pobre e ao oprimido, com o apelo à viúva, ao órfão, ao desabrigado, com o apelo de uma série de coisas. Então, assim, existem pontos de diálogo. Mas eu acredito que nenhuma coisa e nem outra deve ser desfigurada a fim de casar essas ideologias, né? Eu não acho que todo marxista ele precisa de se tornar um cristão, como eu não acho que todo cristão precisa se tornar 100% marxista. Acho que, ok, os marxistas podem ficar lá ou entrar aqui e ter diálogos, como os cristãos também podem ficar aqui ou podem entrar aqui dentro do marxismo e fazer os diálogos também. Então, eu acho que a gente tem hoje no Brasil um profundo preconceito ideológico, né? Principalmente em relação a essas ideias. Eu entendo os ataques que pastores, inclusive pastores jovens, que são atacados na internet por muitas vezes terem diálogos com essas correntes ideológicas, por mais que isso seja extremamente preconceituoso. Eu acho que existem diálogos possíveis e que se nós começássemos a aprender uns com os outros, era mais benéfico. De igual forma, a sociologia com a teologia, com as outras áreas, acho que esses diálogos são importantes para que nós possamos crescer. Ok? Até o próximo Pinceladas do Saber. Se for possível, compartilhe esse vídeo. Até mais. É hora de dar tchau!